Bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro lindo chamado De Amor e Trevas, do Amos Oz. O Amos Oz é um autor israelense, provavelmente o autor israelense mais importante de sua época. Ele faleceu em 2018 e deixou aí pra gente uma vasta obra. Eu comecei então por este livro aqui, que é na verdade um livro de memórias. Este livro foi publicado em 2002 e foi traduzido direto do hebraico por Milton Lando, né? Aqui no Brasil o livro saiu também no mesmo ano. Este meu exemplar aqui, inclusive, é a 6ª reimpressão de 2017, só para vocês terem uma ideia. Este é um livro de memórias mesmo, tá? Então ele se sentou e escreveu suas próprias memórias. No romance autobiográfico, você tem aquela coisa de autoficção, o autor criando um personagem que pode ou não ser ele, né, contando ali fatos que podem ou não ter acontecido. Já aqui não, aqui você tem a nítida impressão de estar lendo o diário do autor ou algo assim. Então, por exemplo, quando se trata ali de uma memória meio nebulosa, ele acaba então colocando a versão dele dos fatos e vai procurar outra pessoa que também esteve presente naquele momento para coletar ali as impressões, né, as lembranças daquela pessoa também. Ele vai colocando tudo isso aqui no livro. Então tem algumas histórias que os pais contavam sobre ele, por exemplo, que ele se lembra diferente. Então ele põe a versão dos pais e põe aquilo que ele se lembra também. São memórias que dão conta principalmente das décadas de 40 e 50, né? O Amos Oz nasceu então em 1939 em Israel mesmo. Portanto, aqui nesse livro ele vai compartilhar principalmente suas memórias da infância e da adolescência. O que não o impede de contar também as histórias pessoais dos seus familiares mais presentes. Então ele vai contar aqui as histórias dos seus avós, dos seus tios, dos seus pais. O pai veio de uma família de judeus russos, né, que vai então para Israel bem antes da Segunda Guerra Mundial. Já a mãe veio de uma família polonesa que fugiu para Israel pouquíssimos dias antes da própria cidade ser atacada pelos nazistas. Então, assim, todo mundo praticamente que a família da mãe conhecia morreu. E a mãe meio que carrega essa culpa pelo resto da vida, né? Essa coisa dela estar viva, né? Os amigos, os conhecidos, enfim, terem sido mortos daquela forma brutal. Tanto o pai quanto a mãe tiveram uma educação excelente. Então, assim, era uma família de intelectuais. A mãe mais ligada a artes, a filosofia, a literatura, e o pai mais ligado ali à filologia, né? Ele tá sempre contando ali a procedência de determinados termos. Os dois, inclusive, falavam diversas línguas diferentes e quando eles queriam brigar ou discutir alguma coisa que eles não queriam que o filho entendesse, eles discutiam em outras línguas, né? Para quem é filho ou neto de imigrantes, né, vocês devem ter memórias desse tipo também. Eu me lembro bastante dos meus avós discutindo lá, né, sei lá, os pais da minha mãe discutindo em espanhol, pra gente não entender o que é que estava se passando. Enfim, ele conta algumas histórias assim nesse livro também. Então o Amos Oz cresceu nesse apartamento minúsculo, coberto por livros, escritos em mais de 12 línguas, né, as línguas que os pais dominavam. E ele até conta aqui num dado momento sobre o dia em que o pai separou ali um nichozinho de uma estante para ele. Então ele vai contando como ele se sentiu importante por ter ali uma areazinha só para os livros dele, né? Então esse pai trabalhava como bibliotecário na Biblioteca Nacional. E como intelectual que ele almejava uma posição de professor na Universidade de Jerusalém, por exemplo, como seu próprio tio, que era um intelectual, um autor consagrado, respeitado por todos, né, que foi professor nessa mesma universidade, chegou a diretor. E aí tem um detalhe, né? Ele, como diretor, poderia ter indicado o sobrinho, né, o pai do Amos Oz, como professor ali, né, mas ele vai dizer que, por amar muito esse sobrinho, né, ele não vai fazer isso com ele para não dar ali vazão às más línguas. Tem até um momento aqui no livro em que o pai vai dizer para o menino que se o tio o amasse um pouco menos, ele teria conseguido realizar seu sonho. A mãe também era frustrada intelectualmente, né, então assim... Ela ajudava a família dando aulas particulares de literatura. E como eu tinha dito a vocês, esse livro vai tratar principalmente das memórias da década de 40 e 50. Ou seja, o jovem Amos Oz viveu, né, presenciou a criação do Estado de Israel. Ele conta, inclusive, como foi o dia da votação da ONU, né, para decidir ali se teríamos ou não o Estado de Israel. Inclusive, essa parte do livro é das mais interessantes. E aí você vai ter também as lembranças sobre aqueles primeiros anos, né, e como foram ali os conflitos entre os árabes e os judeus. Para variar, muita gente morreu. E assim, ele e a família
não tinham particularmente nenhum tipo de problema pessoal com os árabes, né? Então, eles inclusive tinham alguns conhecidos árabes. Toda vez que eles iam à vendinha, eles se pegavam pensando se eles deveriam comprar o queijo árabe ou o queijo judeu, enfim. E de repente eles se viram em meio a esses conflitos, né? Então eles até receberam alguns familiares e amigos naquele apartamentinho, né, que ficava lá no subsolo, num lugar meio escondido. Então essas pessoas passaram a viver ali também durante esse período mais conflituoso. E lógico, eles perderam também diversos amigos aí por conta desses conflitos. Olha, tem um momento aqui nesse livro em que ele faz inclusive uma digressão bem interessante. Ele vai comentar sobre como dois filhos de um mesmo pai abusivo não reagem aos abusos da mesma forma. Muitas vezes eles não conseguem nem se unir, né, contra esse pai abusivo. E aí ele puxa a questão de que a Europa historicamente já abusou demais dos árabes, também abusou dos judeus, e mesmo assim os árabes e os judeus não conseguiam se unir. Muito pelo contrário, estavam ali ainda brigando. E assim, gente, esse é um conflito que aparentemente não vai ter solução nunca, né? Enfim. Então ele conta aqui com bastante detalhes como é que foram esses primeiros anos do estabelecimento do Estado de Israel. E bem, como todo bom livro de memórias, né, este aqui não é um livro linear, né, como as nossas lembranças também não são lineares, né, num dado momento você está lembrando de uma coisa, aí uma lembrança puxa a outra, enfim. Este livro também é escrito dessa forma, então ele vai registrando suas memórias conforme ele vai se lembrando e tem essa questão de uma história puxar a outra também. Então, por exemplo, em um capítulo ele pode começar comentando sobre a paixonite que ele teve por uma professora e dali a pouco ele se lembra da avó, né, paterna, que tinha mania de limpeza e assim, gente, muito engraçado isso. Tem um momento aqui em que você vai ler páginas e páginas sobre como ela queria que as pessoas tomassem banho direitinho e se livrassem de micróbios e sei lá. Ela era meio obcecada com esse negócio dos micróbios e fazia o marido dela também, né, o avô do menino, acordar bem cedinho todo dia para bater todos os tapetes da casa, higienizar tudo. E dali a pouco ele se lembra de que quando essa avó faleceu, o avô se tornou um Dom Juan. Mas aos poucos o leitor vai percebendo que o fio condutor aqui dessas memórias é a questão da morte da mãe. Do começo até a metade do livro, ele vai jogando aqui e ali algumas reflexões a respeito da perda da mãe. Então, primeiro ele diz que a mãe morreu aos 38 anos, eu estou com 38 anos também, mas enfim. Essa frase, né, minha mãe morreu aos 38 anos, vai aparecer em diversos momentos diferentes aqui dentro desse livro, inclusive. Aí você lê mais alguns capítulos e dali a pouco ele aparece dizendo que a mãe cometeu suicídio quando ele tinha 12 anos de idade. Mas ele só passa a dar detalhes sobre isso na segunda metade do livro. Ele chega a procurar uma tia, que era a irmã mais nova de sua mãe, e aí, a partir das memórias dessa tia, ele vai reconstruindo a juventude da mãe, colocando tudo aqui pra gente também. E ele vai reconstruindo essa mãe aqui neste livro, ao mesmo tempo em que ele também confessa a respeito da raiva que ele sentiu por essa mãe tê-lo abandonado, de certa forma, né, aos 12 anos de idade. Poucos anos depois da morte da mãe, isso quando ele tinha, sei lá, 15 anos de idade, ele sai de casa, mesmo porque o pai já tinha constituído uma nova família, já tinha se casado e tido filhos, e ele vai então para um kibbutz, que seria ali uma comunidade, né? Então, assim, isso era bastante comum em Israel, inclusive devem existir esses kibbutz ainda. Eram lugares em que as pessoas plantavam o que comiam, né? Enfim. E ele vai para esse kibbutz muito a contragosto da família. Então, assim, a família esperava que ele fosse também, né, se desenvolver como um grande intelectual. Mas, uma vez no kibbutz, ele precisaria atuar como trabalhador braçal e coisas assim. Então, de certa forma, ele vai parar nesse kibbutz para fugir da própria família. Só que não tem jeito. Então, alguns anos depois, dentro do próprio kibbutz, ele começa a escrever suas próprias histórias e vai se tornar um dos grandes autores israelenses. É o bom e velho Tu Não Te Moves de Ti, não é mesmo? Enfim, esse livro aqui acabou ficando bastante episódico, eu diria. Por conta dessa característica, né, das histórias, né, serem contadas aqui, não exatamente de forma aleatória, né? Como eu disse para vocês, existe um fio condutor. Mas é aquilo, em alguns momentos ele vai contar histórias muito tristes, muito pesadas, principalmente quando ele trata da história do próprio país. Mas eu também dei muita risada com várias histórias que ele conta aqui no meio. Eu vou comentar só uma com vocês aqui que eu achei um barato. Lembra daquele avô que se torna um Dom Juan depois que a avó, né, maluca por limpeza, enfim, acaba falecendo? Pois então,
Tem um momento em que esse avô se sente na obrigação de ter uma conversa de homem para homem com ele, né, com o neto. Então, assim, a mãe morreu quando ele tinha 12 anos de idade, o pai morreu 20 anos depois, e só agora esse avô quer ter essa conversa com ele, né? Então, assim, ele quer conversar sobre as mulheres. Só que veja bem, ele já tinha 36 anos de idade, já era casado e pai de 2 adolescentes. Então, as histórias muito boas aqui. Esses familiares deles são um barato, com exceção da mãe, que era uma figura bastante complicada. Mas então, a convivência da família em meio aos livros também é muito bacana de se acompanhar aqui nesse livro. As histórias que a mãe contava também, que eram sempre histórias muito esquisitas. Quando você ler esse livro, você também vai prestar atenção na questão das histórias da mãe. Toda essa questão da intelectualidade da família e da fuga dele, de tudo isso, né, de certa forma, quando ele resolve ir para o kibbutz. E a questão de que não teve jeito, né, ele acabou se tornando um autor também. Num dado momento ele vai comentar sobre como ele foi também convidado a atuar no corpo docente, né, da universidade. Ele era um professor convidado, se não me engano, e aí ele vai dizer aqui, né, olha, eu não era nenhum intelectual, eu não era como o meu pai, né, e mesmo assim ele conseguiu atuar como professor universitário, né, coisa que o pai viveu a vida inteira e não conseguiu, né. Então, vira e mexe, o autor acaba contando alguma coisa que aconteceu com ele muito depois desse período principal que ele trata aqui no livro. De qualquer forma, esse livro aqui acaba sendo um livro que você pode ler sob diversas perspectivas diferentes, né? Então, você pode lê-lo de uma forma mais macro, né? Como sendo aqui também o relato de alguém que esteve, né? Que presenciou a criação do Estado de Israel. Então, de certa forma, este é um livro que conta a história da formação de Israel e também dos conflitos, da guerra de independência e tudo mais. Você pode lê-lo também como sendo ali a história da família do próprio autor, né? Então, você acaba acompanhando aqui neste livro a história de judeus que saíram do leste europeu e foram parar em Israel, carregando consigo apenas ali a sua educação esmerada, né, sua intelectualidade. Além, claro, da vontade, né, de reconstruir a vida num lugar que eles pudessem chamar de seu, né? Ou ainda você pode ler esse livro como um romance de formação, bem como uma tentativa de fazer as pazes com essa mãe ausente. Em geral, este aqui é um baita de um livro lindo que eu recomendo fortemente a todos. Fiquem tranquilos, é um livro de memórias e tem trocentas memórias aqui dentro. Eu pincelei, né? Eu pincei algumas coisas aqui para comentar com vocês, mas nada do que eu tenha dito aqui vai atrapalhar a experiência de leitura de vocês, gente. Que livro! Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de ler aqui para vocês um trechinho de uma das intervenções do Amos Oz do presente, né? Em que ele vai discutir aquela questão de que todos os livros, na verdade, né, de certa forma, acabam sendo também uma autobiografia, né? O autor coloca muito de si em tudo aquilo que ele escreve, não é mesmo? Esse trechinho começa na página 40, eu vou ler aqui para vocês então. Ele diz o seguinte, ó. Então, o que é autobiográfico nas minhas histórias e o que é imaginado? Tudo é autobiográfico. Se um dia eu escrever uma história sobre o caso de amor entre Madre Teresa e Abba Eban, com certeza vai ser uma história autobiográfica. Não há história que não seja confessional. O mau leitor quer sempre saber, e rápido, o que realmente aconteceu. Qual é a história que está por trás do que realmente se trata? Quem está contra quem? Quem afinal transou com quem? Professor Nabokov, perguntou certa vez uma jornalista em transmissão ao vivo numa rede americana de TV. Professor Nabokov, diga, por favor, are you really so hooked on little girls? Você realmente gosta de menininhas? Veja bem. Também me acontece, de vez em quando, de entrevistadores mais afoitos me perguntarem, escudados no direito público à informação, se por acaso a minha mulher serviu de modelo para a personagem Hannah em Meu Michel, um dos romances mais conhecidos dele, ou se minha cozinha é suja como a cozinha da personagem título em Fima. Às vezes me pedem, o senhor poderia nos revelar, por gentileza, quem é na realidade a jovem vistosa de O Mesmo Mar? Por acaso o senhor teve algum filho que andou sumido pelo Extremo Oriente? O que há de verdade por trás da transa entre Yoel e a vizinha Anne-Marie em Conhecer uma Mulher? E o senhor concordaria, por gentileza, em nos revelar com suas próprias palavras do que se trata, na verdade, o romance O Repouso Certo? O que realmente querem de Nabokov e de mim, esses entrevistadores insolentes? O que quer saber o mau leitor?
o leitor preguiçoso, o leitor sociólogo, o leitor fofoqueiro, voyeur. No pior dos casos, armados com um par de algemas de plástico, eles vêm a mim sugar a minha mensagem, viva ou morta. A moral da história é o que eles querem. O que o poeta quis dizer, eles vieram arrancar. Só querem que lhes entregue em mãos, com minhas próprias palavras, a mensagem implícita, ou a mensagem cabeça, ou o testamento político, ou minha visão de mundo. Em vez de romance, convém-lhes dar algo mais concreto, algo que tenha os pés bem assentados no chão, algo que se possa segurar pela mão. Um slogan do tipo, o trabalho envelhece. Ou a passagem do tempo é marcada pela ampulheta da disparidade social. Ou o amor sempre vence. Ou as classes dirigentes são pobres. Ou as minorias oprimidas. Em resumo, que lhes sirva embalada em saco plástico de necrotério o picadinho das vacas sagradas sacrificadas à necessidade em seu último livro. Obrigado. Mais para baixo ele continua. O mau leitor vem me pedir para que eu descasque, especialmente para ele, o livro que escrevi. Exige que jogue minhas uvas no lixo com minhas próprias mãos e lhe sirva apenas os caroços. Na página seguinte ele continua. A satisfação do mau leitor depende de ele ter certeza de que, sobre o famoso e badalado Dostoiévski em pessoa, pesava a sombria suspeita de uma mórbida tendência de assaltar e matar velhinhas, e de que William Faulkner, sem dúvida, era inclinado ao incesto. Nabokov, à sedução de menores. Kafka, com certeza, tinha uma alentada folha corrida na polícia, pois não há fumaça sem fogo. E A.B. Yehoshua anda tocando fogo em florestas do Keren-Keimet. Há fumaça e há fogo. Para não falar no que o tal Sófocles fez ao pai e à própria mãe. Pois, se não tivesse feito, como é que ele saberia descrever com tanta perfeição? E que perfeição? Perfeição é apelido, mais perfeito que a realidade. Então é isso. A gente deixa aqui no ar essa reflexão. Será que você aí é um mau leitor, preocupado aqui com essas questões que ele levanta no texto? Enfim, gente, baita autor interessante. Se vocês tiverem outras dicas de livros dele, deixem pra mim nos comentários, por favor. E é isso então. Vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.